eu tenho a área de um quadrado, eu sei calcular a área desse quadrado, né? Eu tenho aqui é igual, né? Se for um quadrado. Eu vou chamar de L para não confundir. Né? Eu multiplico um pelo outro. Maravilha. Mas se eu tenho uma superfície toda esquisita, como é que eu calculo essa área? Oi? Qual é um jeito legal de calcular essa área? Que vocês podem ensinar para o sobrinho de vocês de 7 anos de idade. Vocês vão fazer iniciação científica. Aí o orientador, a orientadora de vocês fala assim, bom, primeiro vamos testar a capacidade de abstração de vocês. Aí dão uma figura estranha como essa aí para vocês determinarem a área. E só dão uma régua para vocês. Como é que vocês podem fazer isso? Calma, todo mundo se animou agora. Oi? Divide em pedacinhos. Olha o que eu posso fazer. Eu posso fazer quadradinhos de 1 centímetro, assim, e ver quantos quadradinhos cabem aqui. É claro que se eu usar quadradinhos assim, vai ficar uma porcaria, né? Porque a figura ela é irregular. Mas eu posso usar quadradinhos cada vez menores, não posso? Então, ao invés de usar uma área A, eu posso, idealmente, usar uma área infinitesimalmente pequena. E aí fazer aquela integral para obter a área. Né? Não faz essa carinha, Jean. Ó, se esse retângulozinho aqui com que eu vou dividir essa figura, vamos quadricular isto aqui. Eu posso dividir essa área colocando linhas igualmente espaçadas e eu vou ter quadradinhos, né? Aí eu só tenho que contar o número de quadradinhos para saber a área. Só que olha o que vai acontecer. Vai ter lugares em que eu vou ter quadradinhos sobrando. Para minimizar esse efeito, eu vou ter que ter quadradinhos cada vez menores. Certo? Então, essa ideia de diferencial, de integral, ela tem a sua raiz nesse tipo de necessidade. Tá? Bom. Oi? Desculpa. Ó. Não nessa encarnação. Então, qual que é o conceito, né, que a gente usa e que é importante de psi? Se eu multiplicar esse psi, eu só vou escrever a forma. Eu não quero que vocês se preocupem com o que eu vou escrever. Tá certo? Eu só vou escrever a equação. Eu não vou usar essa equação para nada. Eu só vou usar a equação só para a gente discutir o conceito, o principal aspecto da mecânica quântica, né? Eu posso escrever essa função de onda aqui, por exemplo, assim, uma constante A vezes o... Eu estou pegando de novo uma função unidimensional, tá? Estou descrevendo uma onda unidimensional. Vou deixar isso aqui mais simples. Como eu falei para vocês, eu posso escrever como uma função, como uma mistura de duas funções periódicas, um seno e um cosseno, né? Mas o que nós adotamos como significado, esse I aqui, vocês já viram números complexos, né? Em algum momento? Então vocês sabem que I é o quê? A raiz de menos 1. Portanto, I ao quadrado é menos 1. E a gente escreve psi desse jeito, a maior parte das coisas que eu vou falar para vocês tem uma razão matemática por trás. E como eu não gosto de falar de razões matemáticas, e a gente também não vai ter tempo para falar de razões matemáticas só, então há um conjugado complexo dessa função, que eu vou trocar aqui por menos i, que eu vou chamar de psi asterisco. Isso aqui é o conjugado complexo de psi.
Então, eu nem vou colocar a função aí, mas se eu pegar o produto de psi com o seu conjugado complexo, isso aqui vai me dar a probabilidade de encontrar elétrons em um determinado elemento eu vou escrever assim, uma determinada área do espaço. Porque para a gente saber essa área do espaço, eu tenho que escrever ali a integral, tenho que fazer a integral sobre todo o volume. Eu não quero entrar na equação matemática. Bom, o que interessa é isso aqui. O que interessa é que essa função de onda multiplicada pelo seu conjugado complexo vai me dar a probabilidade de achar o elétron no espaço. É isso que eu quero? É isso que eu quero? Eu quero achar o elétron no espaço? Não é? Eu não vou discutir a ligação covalente? Não é? Então, eu tenho o átomo de hidrogênio e tenho o seu elétron. Esse elétron do átomo de hidrogênio, diga. Eu não entendi. Exatamente o que você não entendeu? Você quer entender por que é assim? Eu falei para vocês vão ficar cheios de dúvidas, porque eu não vou explicar por que é assim. Eu precisaria... A gente tem aqui um curso que chama Química Quântica. É um semestre inteiro, 4 horas por semana. E os alunos saem daqui com dúvidas parecidas ainda. Só aceita, por favor, tá? Eu falei para vocês que as coisas que são relevantes eu vou destacar. Isso não é relevante? Lógico que é relevante. Mas eu não tenho como explicar para vocês agora, tá? Só aceite que esse produto aqui, já que a função de onda psi não tem significado, se eu fizer esse produto aqui, é possível demonstrar que se eu integrar isso aqui em todo o espaço, eu vou encontrar a distribuição eletrônica, que é a probabilidade de achar o elétron naquele dado volume. Tá? O que é, por exemplo, para um átomo de hidrogênio, como é que é a região do espaço onde esse elétron fica? Como é que a gente chama? Oi? Eletrosfera. Então, esse é um jeito de nós descrevermos espacialmente a eletrosfera. Tá certo? Então, de um certo modo, nós vamos discutir a eletrosfera. Ou densidade eletrônica ao redor de determinados núcleos. Por que isso é importante? Porque na ligação covalente, a eletrosfera de um átomo, por exemplo, de um átomo de hidrogênio, se eu vou ter compartilhamento de elétrons, a eletrosfera de um átomo tem que se sobrepor à eletrosfera do outro átomo, não é isso? Átomo de hidrogênio, o que é o compartilhamento? Eu tenho um átomo de hidrogênio que tem um elétron, um outro átomo de hidrogênio que tem um elétron. Como é que é a ligação covalente? Esses dois elétrons vão ser compartilhados pelos dois núcleos, não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma região do espaço onde eu tenho a probabilidade de encontrar tanto o elétron que era originalmente de um átomo, quanto o elétron que era originalmente do outro átomo. Certo? Vocês estão muito traumatizados com estatística, é isso? Bom, e daí, né? Eu já sei que é nesse contexto que a gente vai usar o psi. E o que eu falei para vocês, na aula da semana passada, é que se eu fizer um conjunto de operações matemáticas sobre essa função de onda,
eu vou ter como resposta a mesma função de onda, mas multiplicada por energias. E essas energias são as energias que me interessam. Por exemplo, no átomo de hidrogênio, a energia que me interessa é a energia que o elétron tem. Então, no caso do átomo de hidrogênio, essa será a energia do elétron. E isso acontece porque a única coisa de interesse para a gente que pode acontecer no átomo de hidrogênio, no contexto que nós estamos estudando, é esse elétron, é a energia que ele tem. Ele vai ter uma energia se ele estiver perto do núcleo, ele vai ter uma outra energia se ele estiver mais longe do núcleo. Tá certo? Mas se fosse uma molécula de hidrogênio, que outros tipos de energia eu poderia ter? A energia de translação não me interessa, tá? Porque aí o átomo está se deslocando no espaço, não me interessa. Que tipo de energia a molécula de hidrogênio podia ter? Oi? A energia de ligação. O que mais? A cinética é a de translação, né? O que mais uma molécula de hidrogênio pode fazer? Não, estou estudando a molécula de água, a molécula de hidrogênio sozinha. Mas isso está embutido na energia dos elétrons que a gente está falando. O que mais a molécula de hidrogênio pode fazer? Oi? Suponho que isso aqui seja a molécula de hidrogênio, H2. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio. Ela tinha falado translação, né? Translação é isso aqui se deslocando no espaço. O que mais pode acontecer com essa molécula? Oi? Rotação. Ela pode rodar, não pode? Energia de rotação. O que mais ela pode fazer? Que eu não vou conseguir fazer aqui. Ela pode vibrar. Isso aqui é um movimento de vibração. São outras formas de energia que eu posso expressar através dessa equação. O que é esse H? O H, chapeuzinho, significa operador hamiltoniano. E eu falei para vocês que nós aprendemos, isso na aula passada, nós aprendemos a descrever o movimento dos corpos, a energia dos corpos, usando a mecânica de Newton, a mecânica newtoniana, certo? Mas essa não é a única forma de eu descrever movimento e energia dos corpos. É que a gente não aprende isso normalmente, né? Mas um matemático inglês chamado Hamilton, ele fez um outro formalismo baseado na energia cinética, na energia potencial, para descrever a energia dos corpos. É uma forma mais simplificada da gente representar as mesmas coisas que a mecânica de Newton representa, né? Só que aqui eu vou utilizar agora, então, esse chapeuzinho aqui significa operador. Significa que eu vou fazer uma série de operações matemáticas sobre essa função de onda. Isso aqui é até onde a gente precisa saber. Eu podia escrever aqui a forma do operador hamiltoniano. Não vou. Bom, então eu vou usar uma função de onda que tem uma cara parecida com essa aqui.
para obter as energias do elétron. Legal. Vamos pensar no átomo de hidrogênio. Vocês acham que a energia de um elétron no átomo de hidrogênio, ela deve depender do quê? Essa é fácil. Tá vendo como vocês sabiam? Vocês só precisam de um suporte para a abstração de vocês. Pensa assim, um átomo de hidrogênio. Fechem os olhos, pensem no átomo de hidrogênio. Um próton, um elétron. A energia desse elétron deve depender do quê no espaço? Vai depender da energia cinética, vai depender da energia potencial. Tá. Mas vai depender do quê, se vai depender da energia potencial? Sim, mas qual é o parâmetro? Imaginem um elétron ali girando ao redor do núcleo. Vamos pensar no modelo de bolinha que facilita, né? Ele está lá girando. Se eu quero mudar a energia desse elétron, o que eu faço? Eu dou energia para ele, vai. Dei energia para esse elétron. O que eu espero que aconteça? Hã? Sim. E aí ele vai ganhar energia e vai acontecer o quê? Ele vai girar mais rápido? Ele vai... Oi? Ele vai aumentar a energia dele, e a gente sabe que a energia na matéria, ela não muda continuamente. Vocês já ouviram falar isso? A energia da matéria, qualquer tipo de matéria. Então, na matéria, a energia não muda continuamente. Mas sim através de variações discretas. Olha aqui o ΔE aparecendo. Aliás, né, quando o Planck descobriu isso no final do século XIX, estudando a radiação do corpo negro, ele não entendeu nada, né? Por que tinha que ser daquele jeito. Mas, no fundo, o que ele fez foi substituir uma integral por uma variação discreta, por um delta. Ou seja, ele substituiu uma integral, é claro que não é tão simples assim, né? Mas ele substituiu uma integral por uma somatória, né? Eu vou fazer aqui porque eu tinha falado para vocês, que se eu integrar um dx, desde um x inicial até um x final, eu vou ter um ΔX. Tá certo? Que é o segmentozinho de reta. O análogo para uma variação não infinitesimal é uma somatória. A somatória, ela lida com valores discretos, né? Eu posso somar, por exemplo, variações pequenas. Mas se as variações são infinitesimais, eu não posso mais usar o símbolo de somatória, eu tenho que usar aquele S de suma. Bom, legal. Esqueci seu nome. Mica. A Mica. Ela falou que ele vai para um nível maior de energia. Esse elétron, ele não pode variar continuamente, ele vai dar um salto. Eu tenho que dar uma energia para ele, que também não pode ser qualquer valor de energia, então ele está em órbita a uma certa distância do núcleo. Eu vou dar um pacote de energia para ele, aquele ΔE, e ele vai pular para um nível de energia maior. Tá certo? Se eu der mais energia, ele vai pular para um nível de energia maior. Mais energia para o nível de energia maior. Então, um parâmetro da energia que o elétron tem é a distância que ele está do núcleo. Tá certo?
Essa é uma informação importante. Então, esse operador hamiltoniano aqui, ele vai me dar, no caso do elétron, as energias que o elétron tem. Mas a energia do elétron, o primeiro parâmetro que a gente sabe que vai impactar, né, o primeiro parâmetro que vai influenciar a energia do elétron é a distância do núcleo. Só que assim, e aí de novo, vocês vão ter que aceitar, porque eu só vou contar a historinha, tá? Essa função de onda aqui, quando eu vou escrevê-la, aqui para simplificar tudo na vida, né, a gente procura simplificar. Então a forma mais simples de eu descrever uma variação no espaço é considerar uma variação unidimensional, x, por exemplo. Mas é claro que eu posso descrever esse espaço como x, y, z, não unidimensionalmente, mas tridimensionalmente. Mas se eu for escrever psi em função, para todo o espaço, usar x, y, z é um caos. É muito mais simples eu usar, já que, imaginando o átomo de hidrogênio, né? A eletrosfera, ela tem simetria esférica, é muito mais simples eu usar coordenada esférica. Uma esfera, um eixo, 2 eixos, 3 eixos. Como é que eu represento um ponto? Se eu for usar a coordenada cartesiana, é x, y, z. Como é que eu represento um ponto no espaço em coordenadas esféricas? É simples, olha. Em primeiro lugar, eu tenho uma distância do ponto, da origem ao ponto. Então, eu estou medindo uma distância. Depois, eu tenho 2 ângulos. Então, tudo fica muito mais simples, olha. Eu vou projetar isso aqui nesse plano. Então, ao invés de eu me interessar pelas coordenadas, a única coordenada que eu vou pegar é essa distância, não a projeção, né? A própria distância. Eu vou pegar aqui um ângulo φ e um outro ângulo, que é o ângulo θ. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte, ó, que essa função de onda, eu não vou escrevê-la mais como x, y, z, porque é complicado. Eu vou escrevê-la como uma função de onda que depende de r, que é a distância, no caso do elétron ao núcleo, depende de um φ e depende de um θ. Isso aqui são as coordenadas esféricas.